Eu vou repetir o que eu falei offline para ficar no vídeo. Então quem está assistindo isso no futuro tem que lembrar que eu sou um completo idiota e eu não planejo como que eu vou começar o vídeo. Então meus vídeos começam com então, então se você está vendo um vídeo meu e está achando esquisito o começo, é porque eu não planejo o começo do vídeo, eu não projeto o diálogo nem falo. E se você está aqui ao vivo comigo assistindo, segura a onda, porque eu estou gravando como se você não estivesse aqui. Estou fingindo que vocês são uma audiência no futuro. Esperto demais. Mas qual que é o tópico da semana aqui? Eu estou cobrindo vários recursos de animação dentro do Blender. E isso em vários vídeos que eu estou postando essa semana vai ser possível ver. Onde eu estou animando direcionado para sprites. Ou seja, eu estou usando recursos do Blender não para gerar um modelo animável numa game engine, mas para gerar uma sequência de sprites. E alguns vídeos como esse que eu estou fazendo agora, o intuito é que a gente veja que os recursos que o Blender tem de modificador, eles têm configurações animáveis, mas não necessariamente eu estou fazendo nada específico com isso, eu estou só mostrando que existe um controle. Eventualmente pode sair uma coisa interessante ou não, e isso pode dar um estalo em quem está assistindo em alguma técnica que ele pode usar no futuro. Então isso aqui é mais uma exploração da ferramenta de animação do que um workflow. Depois a gente pensa em fazer um workflow, depois eu faço algum vídeo sobre workflow. Né? Mas para fazer um vídeo workflow, a gente tem que ter primeiro uma meta. Então, esse aqui é realmente um vídeo para incentivar os alunos aí do curso de jogos a explorar as capacidades do software e pensar que essas capacidades elas não são exclusivas do software se você considerar que você tem mais de uma forma de levar para o motor. E uma delas é animação de sprite. Então, o que eu quero cobrir hoje, ou tentar cobrir, porque isso depende também do nosso tempo de aula, é essa lista de deformadores que tem na aba de modificadores e como que elas podem ser usadas para o processo de animação. Tá? Na verdade, eu vou pular o Armature, porque o Armature a gente já viu no curso de jogos, e ele é o famoso esqueleto de controle do personagem. Né? Ou seja, sem o Armature a gente basicamente não tem os controles de dobra de personagem. E esse aqui a gente já viu, já cobriu no semestre. Né? Eu já inclusive fiz avaliações com vocês. Daqui para frente já é mais opcional, ou seja, talvez você nunca use na vida, talvez você use para fazer um efeito específico. Né? A gente vai descobrir no processo de exploração aqui. Tá? Então, o primeiro que eu vou cobrir hoje é o cast, ou cast, não sei pronunciar isso no inglês, é aquela joia. Então, o cast, ou cast, eu vou usar, em vez de usar o cubo, eu vou usar o macaco para ficar mais claro o que ele faz. Tá? Ou seja, eu vou usar uma forma orgânica um pouco mais elaborada. Né? E aqui, ó, você vai ver que eu tenho um controle de fator que vai transformar esse objeto numa esfera ou vai espremer a partir de uma forma esférica, porque essa é a forma geométrica que ele está dando, que ele está fazendo o processo de cast. Né? Eu tenho qual que é o raio que eu vou considerar para fazer isso aqui, né? Qual que é o tamanho que eu estou usando para calcular isso. Todos esses valores são animáveis e, obviamente, se esses valores são animáveis, então quer dizer que eu posso fazer algum efeito com isso. Ou seja, se eu vier aqui, né, e criar um keyframe aqui nesse fator, ele vai aparecer aqui na lista. E se eu alterar esse valor aqui, né, a gente vai ver que eu criei uma animação de deformação desse objeto. Eu tenho algumas formas possíveis para fazer esse cast, ou seja, eu tenho mais de uma forma possível. Então eu tenho esfera, cubo e cilindro como formas de cast. Eu posso trocar a forma no meio, porque esse fator também é animável. Então eu posso começar com um cuboide, no meio passar para um esférico e terminar com um cilindro.
seja, ele está trocando as formas que eu estou. Aqui a troca não vai ser sutil, porque está trocando no último frame e não existe uma interpolação, não existe valor para interpolar aqui, ou seja, ou é um ou é outro. Então a troca ela é constante, ou seja, ele pula de um para outro. Não que eu não possa fazer algum efeito com isso, né? Com uma troca brusca assim, mas tem que ter consciência que nem todos esses valores vão gerar uma interpolação bonitinha. Dá pra fazer alguma coisa com isso? Bom, não sei. Mas eu adorei a cara dela aqui. Eu adorei o rostinho da Suzane aqui. Ela tá com uma cara de meme que tá espetacular. Sei lá, é como se o Baby Yoda tivesse espremido a cara no elevador. Vamos lá, esse foi o primeiro. Aqui, ó, além dele ter as variáveis possíveis, ele ainda aceita que eu tenha um objeto como controle. Né? Então ele ainda tem um espaço aqui que eu posso pegar um objeto e usar esse objeto como deformador. Ou seja, toda vez que tiver no modificador um objeto de controle, significa que eu posso pegar um outro objeto e fazer com que a transformação respeite as alterações desse objeto. Ou seja, você pode observar que quem está espremendo aqui esse objeto é esse ente. E, obviamente, se ele é um objeto na cena, quer dizer que eu posso animar isso aqui também. Ó. Outro aspecto interessante é que eu posso limitar por, toda vez que eu tiver isso aqui, eu posso limitar a atuação por grupo de vértices. Então, se eu entrar aqui e selecionar uma parte do modelo, né, para um grupo de vértices, né, que eu vou chamar esse grupo de cabeça, da assign, então quer dizer que eu posso controlar qual grupo de vértices que está sendo afetado pelo modificador. Então aqui, ó, o olho dela está protegido da transformação, porque ele está afetando só o grupo que eu escolhi. Então esse foi o cast e também uma introdução à lógica de como funcionam os modificadores para animação. Eu vou jogar ele fora. Também vou apagar todos os keyframes que eu criei aqui, ó. E você vê que o modelo está preservado e intacto, o que é uma vantagem muito grande de trabalhar com os modificadores. Você pode criar muita variável em cima do mesmo modelo, mas ele nunca estraga a sua malha original. O próximo da lista aqui é o curva. E porque o próximo é o curva, eu vou começar criando a curva. Ou seja, eu vou criar um Bezier aqui. No Blender, os vetores de x e y você vai ver por cima, pela visão de topo. E o ponto zero do modelo, ou seja, aonde a origem do modelo está, né, vai ser o ponto inicial de deformação. Então aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo, mas o que eu estou fazendo nesse vetor aqui, ó, é criar uma curva que nasce junto com a origem. Ou seja, ela nasce junto com a origem. Então, esse vai ser o meu vetor. E o objeto que eu vou deformar vai ser um cilindro. Meu cilindro deve estar fora do meu campo de visão, porque ele está vazio, tá? Porque ele não tem preenchimento, mas eu vou manter ele vazio mesmo, tá? Se vocês olharem aqui de lado, eu vou fazer o mesmo processo de alinhar o meu cilindro com a origem como base. Vou criar uma escala aqui e uma série de cortes, porque sem os cortes ele não vai deformar. Então eu vou criar uma série de cortes, porque sem os cortes não tem como ele acompanhar a curva. Tá? Então eu tenho uma curva e o meu modelo.
e vou usar o deformador de curva atuando na curva. Lembra que o eixo que eu estou escolhendo aqui, ó, o eixo que eu estou escolhendo aqui é o Y. Então, eu vou trocar o meu eixo aqui para Y. E aqui, ó, dá para ver que o meu vetor é que está deformando esse modelo. Então, se eu selecionar o meu vetor aqui e modificar ele, eu vou estar modificando a minha malha, né? Lembrando que esses vetores eles podem ser controlados por rig, ou seja, eu posso dar um rig para controlar eles aqui, ó, né? E se eu for no modo objeto aqui e der um grab no meu modelo em Y, você vai ver que ele está respeitando essa curva. Tá? Talvez deve fazer cobra com isso aqui, eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma escala em Y do meu objeto. Deixa eu fazer um efeito aqui simples. Aqui eu vou criar um keyframe em posição, rotação e escala. E em 20 frames eu quero que essa escala em Y local chegue em 1. Né? Ou seja, eu estou variando esse valor de escala aqui, ó, do meu modelo para 1. Vai ter uma forma surgindo assim, ó. Eu consigo fazer, obviamente, outras variáveis, né? Ou seja, eu animei só um eixo, mas eu posso dar grab enquanto isso acontece, né? Ou seja, ele pode mudar de posição, né? Então eu posso animar as outras variáveis. Algumas não vão ser tão felizes, ou seja, se eu rotacionar meu objeto aqui, né? Ou seja, se eu tentar rotacionar meu objeto, você vai ver que o comportamento dele não vai ser tão previsível. Talvez seja exatamente isso que você quer, né? Um comportamento estranho. Mas é bom observar que, ou seja, se você alinhou isso relativo a um eixo, né? Provavelmente aquele eixo vai afetar demais o processo. Então, esse foi a curva. Tá? Dá pra fazer tipo, coisas nascendo, coisas brotando, dá pra fazer outras variáveis. Tem que lembrar também que os modificadores eles são combináveis, né? Ou seja, eu posso combinar esse modificador com cast e eu posso ter os dois atuando. Ou seja, eu posso ter na sequência de um, né, um outro atuando. Né? Não sei como que isso pode ajudar a fazer um efeito legal, mas é bom lembrar que você pode ter um segundo efeito adicionado ao efeito inicial aqui, se você fizer uma pilha de modificadores. Esse foi o cast. Na sequência do cast eu tenho o display, o displacement. E para o displacement eu vou querer pegar um plano. Vou dar uma escala nesse plano aqui. E eu vou querer subdividir esse plano bastante. Então tem um plano bastante subdividido aqui, ó. Bastante subdividido. E nesse plano eu vou aplicar o modificador de displace. O displace, ele depende de uma textura para fazer uma atuação interessante. Aqui eu não tenho textura nenhuma. Eu vou criar uma textura nova. E eu vou configurar essa textura na minha aba de textura. Aqui está indicando que eu estou usando para displace.
E eu vou pegar uma textura nova é, das procedurais que o Blender me traz aqui. Ou seja, eu não vou pegar nenhuma imagem, não. Eu vou pegar alguma dessas texturas aqui, ó, e as configurações dessa textura é que vão afetar como que a minha superfície está sendo afetada, né? Então eu peguei aqui um Clouds, ele tem vários modelos de cálculo, né? Aqui eu vou deixar um size de 1 mesmo. E lá no meu displacement, eu tenho como configurar o ponto médio e a força disso aqui, ó. Então, eu consigo, obviamente, todos esses valores que tem acesso aqui, eu consigo movimentar, né? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou criar aqui com a força de 0,4 um keyframe inicial, com a força com uma força um pouco maior, eu vou criar aqui, e no meio do caminho eu quero baixar para uma força menor aqui. Eu vou alterar o ponto médio também. Então, eu vou criar aqui, né, alguma coisa assim. E eu não animei nada na textura, mas essa textura ela tem valores dela mesmo, né? Ou seja, eu consigo afetar valores dela. Se eu colocar isso aqui, se eu colocar essa textura entrando no modelo com uma animação de offset, por exemplo, eu consigo fazer né, ou seja, o deslocamento horizontal dela. Né? Então, se eu entrar nela como material, né, é, e dá para fazer esse deslocamento aqui. Ou seja, eu estou usando esse modificador, mas eu vou rapidinho aqui criar aqui um material que eu posso deixar esse material, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não preciso mexer nele não. Eu posso adicionar aqui uma coordenada de textura. Nesse caso, se pá, pode ser o próprio UV mesmo, né? Eu posso adicionar um vetor de mapeamento, entrar com o UV, né, né, afetando a posição, por exemplo, ou afetando o desenho. E falar que isso afeta o displacement, né? Ou seja, que é isso que vai afetar o displacement do objeto, né? E aí, quem que eu vou colocar aqui no meio? Aqui no meio eu vou colocar essa textura que eu criei. Então, eu tenho coordenadas de textura que eu já criei, eu tenho o input de textura, que é o meu noise, né? Ou seja, eu posso combinar deixa eu pegar isso aqui, vir pra cá. É, deixa eu fazer assim, deixa eu mapear primeiro e deixa eu fazer um fator pra cá. Não, pra mentira, não posso fazer isso assim direto. O meu tipo é textura, minha coordenada
vetor, o V, o V, o V, o V. Eu quero colocar ele aqui na cor só para eu ver se ele está afetando o que eu quero aqui. Fator, base color. Tá, então ele está ali, ele está afetando. Ele está afetando. Massa. Então aqui, ó, eu já tenho um displace aqui, ó. Ou seja, se eu falar que esse fator aqui de deslocamento, né, é ele que vai fazer a variação do displacement, né? Então, se eu pegar e converter isso para um displacement, ou seja, aqui eu vou falar que o fator afeta a altura e a altura afeta o displacement do objeto. E aí eu vou... vai ficar pesadíssimo, tá, gente? Porque agora ele vai estar afetando mais eventos. Mas, ou seja, eu consigo fazer a deformação da superfície afetando a altura, né? Ou seja, eu consigo fazer essa combinação aqui. E fazer com que o efeito seja animado, né? Aqui. Eu quero voltar lá no meu objeto. Direção. Estou usando o V. Beleza. Estou usando o V aqui, eu estou usando o V aqui. Então vou voltar com ele para cá. E vamos... Errei. Mapa. Ou seja, na hora que eu estiver tocando as duas coisas, ou seja, na hora que eu estiver tocando as duas... Deixa eu ver. Só tô experimentando aqui, gente. Desculpa me distrair muito com isso aqui. Mas é só porque é muito divertido. E meio que dá pra entender, assim, como que alguns jogos entregam água, porque o que eles estão fazendo, às vezes, para fazer isso no motor, é realmente criar esse deslocamento na superfície junto com esses valores aqui, né? Deixa eu voltar aqui na minha textura. Deixa eu fazer... eu não vou entrar nesse buraco sem fundo, não. Senão eu gasto tempo todo de aula só tentando fazer um mar ou alguma coisa assim. Não vou gastar esse tempo. Vocês entenderam? Tá visualmente claro o que eu quero fazer. Vamos pular pro próximo. Então eu vou até começar um arquivo novo porque eu não quero nem deixar não quero nem deixar resquício não, porque senão eu fico aqui o dia inteiro só para fazer um mar super legal. Uma coisa que é possível de fazer, eu já fiz isso com displacement, já que eu não conseguia transferir o displacement direto para a Unity, eu criei os mapas de normal que eu precisava para fazer essa deformação na Unity. Então eu já usei ele nesse sentido. O próximo é o Hook. O Hook ele é um modificador que tem aqui, mas o jeito mais interessante de trabalhar com o Hook é
pelo próprio espaço que a gente tem aqui no 3D, tá? Ou seja, eu adicionar o hook aqui é mais interessante. Então, eu tenho as opções de criar um hook aqui, tá? Eu não tenho nenhum objeto, então eu vou pedir um hook para novo objeto. Ele criou esse empty aqui. E esse empty, o que ele faz para mim? Ele puxa os dois vértices que estão selecionados. Ou seja, se eu vier aqui, ó, você vai ver que existe o empty associado ao hook, né? E que eu consigo animar esse hook aqui. Isso é interessante porque você pode criar controles que sejam exclusivos para um vértice, né? Você tem um atalho para isso, tá? Eu usei a busca para encontrar o hook, mas ele né, ele tem um atalho para ele que é o Ctrl H. Então, o Ctrl, escrevi CTPR, não sei porquê. Ctrl mais H faz a criação do hook. Tá? Isso é legal para você fazer umas deformações loucas assim nos modelos, né? Fazer um rastro ou alguma coisa que deforma de um jeito diferente. Então eu vou criar aqui um hook para esse vértice e um hook para esse vértice. Vai ver que ele está criando um modificador para cada vértice ou para cada conjunto de vértices que eu selecionei. E se eu for no modo objeto, eu posso animar cada um desses hooks aqui fazendo uma deformação simples. Né? Ou seja, às vezes não preciso criar um rig com bone, nem grupo de vértices para fazer uma modificação simples dessa. Às vezes, animando com um hook já é o bastante. Então, esse aqui é o hook, é legal, você pode fazer parentesco de um vértice só de um jeito muito rápido. Na sequência, eu tenho o Laplacian, não sei como é que pronuncia isso. Eu vou voltar para o meu cilindro de 8, sem preenchimento, enfim. E vou dar uma escala Z aqui, grab Z. Vou cortar esse modelo aqui com algumas partes. E vou, sei lá, duplicar isso aqui, né? Esse conjunto de vértices que eu criei aqui, eu vou fazer um grupo de vértices dele, que eu vou chamar de âncora, tá? Eu acho que eu tenho que fazer mais de um, mas eu não vou ler a documentação agora, não. É só para vocês entenderem o seguinte. Quando a gente entra no Laplacian, ele vai precisar de um grupo de vértices para funcionar. Ou seja, ele vai precisar de um grupo de vértices. E você vai precisar da bind desse grupo de vértices. E o que vai acontecer é que esse grupo de vértices aqui vai ser responsável pela deformação do modelo. Eu vou pegar aqui e vou fazer qualquer coisa aqui. Só que eu tenho a sensação que eu tenho que fazer mais de um para poder afetar ele de forma suave. Eu acho que eu tenho que fazer o mesmo processo do hook. Ou seja, para cada deformação, acho que eu tenho que criar um Laplacian. De novo, eu não vou entrar demais nele, não, porque foi o que eu deixei separado aqui no meu navegador.
porque ele dá um pouquinho mais de trabalho do que que eu gosto de fazer. É, o intuito dele é você criar essas âncoras, né? Você criar essas âncoras e usar essas âncoras como pontos de deformação, entendeu? Para esse tipo de deformação aqui, a gente não tem tanto uso na real, né? A gente consegue fazer esse tipo de deformação com o que a gente tem de conhecimento de rig. É, então, eu não acho que a gente precisa entrar demais nele, não. Mas, de novo, eu tenho que lembrar ainda como que usa direitinho. Talvez eu tenha que apagar os ads, ele funciona só com vértice, ou seja, eu tenho que puxar pela memória, né? Mas eu não vou entrar no Laplacian demais agora, não. Eu prefiro lidar com os outros deformadores, que eu acho eles mais interessantes. Vou adicionar aqui um monkey. E aqui, ó, você vai ter uma lista de deformadores. Por exemplo, o Laplacian é um, o Lattice é outro. O Lattice, eu preciso adicionar um objeto do tipo Lattice para ele funcionar. Então, o Lattice, ele é um objeto específico para deformação. Ele é uma gaiola, assim, para deformação. E o que ele faz é criar para mim esses pontos de controle que eu posso usar para fazer a deformação do objeto. A gente usava isso muito para fazer deformações musculares, né, ou coisas nesse sentido, assim, né? Então, ele gera a capacidade da gente fazer umas deformações muito malucas no modelo. Então, eu consigo criar uma deformação extrema, né? Eu vou apagar esse aqui e vou apagar esse aqui. Vou criar um novo. Acho que eu posso manter o macaco. Eu apaguei o macaco, não precisava manter mantido ele, não. Eu tenho um mesh deforme, a lógica é a mesma. Ou seja, eu vou criar aqui um cubo. Esse cubo aqui, eu vou pedir para o Blender desenhar só o wireframe dele. Tá? Eu vou falar para o Blender desenhar só o wireframe dele. Vou cortar ele aqui. Eu podia ter dado um subdivide. Acho que eu vou cortar ele em todas as direções. Então, aqui o que vai acontecer? O Mesh Deform, eu vou pegar uma malha e falar que essa malha deforma meu objeto. Ou seja, quando eu for no modo edit dela, eu vou conseguir deformar o meu modelo a partir de uma malha low poly, né? Ou seja, eu vou criar um controle de deformação. Esse controle de deformação é rigável, né? Vocês vão ver que ele faz a mesma coisa que o Lattice, mas ele é mais dentro do nosso conhecimento de modelagem, né? Então, eu consigo criar uma deformação específica, né? Ou criar uma deformação. Isso é muito útil quando seu modelo tem muito polígono. E você quer deformar ele, mas você não quer lidar com o rig de muito polígono. Então você faz um deformador externo que vai lidar com ele, né? Então, esse foi o Mesh Deform. Se eu jogar ele fora, meu modelo está de volta ao original. Na sequência, eu tenho o Shrink Warp, que é um jeito de eu colar uma malha em outra. Eu vou adicionar aqui um cubo
Mesma coisa, eu vou pedir para esse cubo ser desenhado apenas com wireframe. E eu vou pedir para o Blender para ele colar meu objeto no cubo. E eu vou pedir para ele usar projeção. O que acontece? Eu posso falar que ele tem um offset, né? Eu posso falar que ele tem um limite que ele pega. Como eu tô mostrando os efeitos, mas tem que lembrar que todos eles são animáveis, eu posso, por exemplo, criar uma animação é, deixa eu ver qual que é mais interessante. Vértice mais próximo. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Peraí. Meu limite vai ser 1? Não. 0.1, 0.1. Então esse vai ser o meu limite inicial. E esse vai ser o meu método inicial de animação. Em 20 frames, eu quero que ele chegue aqui. E no frame seguinte, eu quero trocar para esse método aqui. E aí, eu fiz uma transformação de espaço. Podia ser mais rápido que isso. Eu tô achando lento. E eu acho que não precisa disso aqui ser separado. Acho que pode ser junto. É... Pois é, mas, Diego, você tem que lembrar que nada disso importa, porque isso vai virar render. E se tiver ok no render, tá ok, entendeu? Esse é um dos baratos da gente estar lidando com o sprite primeiro. No sprite, só o resultado do render importa. Então, se eu vier aqui no meu shading e a minha configuração de shading no render estiver gerando um valor massa de trabalhar, ou seja, eu vou criar aqui um sol. Ou seja, se a imagem que eu criar a partir disso for boa, tá tudo certo. Então, pois é, se eu fizer invertido, né? Se eu inverter essa animação, se eu inverter essa animação aqui, ó, opa, eu tenho que mudar o OnSurface. OnSurface. Eu tenho que começar com ele antes. Então, esse aqui eu não consegui inverter ele. Deixa eu desfazer isso aqui. Aqui eu quero que seja Projects. Já no segundo frame. E aqui eu quero que seja Nearest Vértice. Por que que você
Depois eu penso nisso. Acho que dá para entender. Que aqui, ó, eu posso criar uma animação como se estivesse cavando para chegar nesse resultado, sabe? Lembrando que, de novo, só importa o render disso, tá? Esses efeitos não. Como a animação de efeito, né? Tá tudo certo. Eu só queria ter acertado esse rolê aqui do project. Para não frame antes ele ser nearest vertex. Mas ele está gravando no de baixo. Tá gravando. E aí? Super divertido. Igual eu falei, eu distraio com essas coisas e eu perco, né, o fio da meada aqui, ó. Né? Então, esse foi o SynCorp. Olha que maravilha. Você apaga o negócio, o modelo tá perfeito de novo. Né? É só mágica. E aqui eu vou tirar o shading por enquanto. Vou tirar esses keyframes. Vou tirar o shading também. Vou fechar você. Na sequência, eu tenho o Simple Deform. Né? O Simple Deform, ele é um deformador que tem 4 variáveis, que é o twist, o bend, que é torcer, né, dobrar, espremer e esticar, né? E ele tem um controle de fator. Então, eu posso, eu posso animar o ângulo, eu posso trocar o eixo, que ele faz isso, né? Eu também posso trabalhar com os limites que ele considera para isso aqui, né? E se eu animar isso aqui, eu posso criar uma flexibilidade para o meu modelo, né? Só fazendo essa variação de valor aqui. Então eu vou criar aqui um twist em X de 360, porque para que juízo, né? Mas eu quero animar os limites também, ao mesmo tempo. Então eu quero que o limite dele vá caindo. Cara, isso é muito divertido. Né? Ou seja, virou uma puchaca em algum momento. Tá? Se eu trocar para o band, os mesmos valores estão ali. Né? Ou seja, eu troquei o modificador, mas não troquei a animação. Então, alguns desses aqui eles vão ter um valor em comum que você vai poder trocar o conteúdo, né? E manter a sua animação. Obviamente que nem sempre fica bom, né? Ou seja, não é porque você fez que vai dar certo, né? Às vezes vai ficar muito feio. Mas
é interessante perceber assim que a gente tem uma série de controles aqui, né, que podem ser experimentados para a gente fazer efeitos diferentes nos objetos ou nos elementos que a gente está animando, né? É, então, isso aqui, eu fico pensando que é interessante quando você está fazendo mudança de estado de botão, mudança de estado de ícone, de item, né? Você poder afetar o stretch e o squash dele, né? De forma rápida, né? Então dá para você fazer uma coisa pulsando, né? Um ícone pulsando, só animando de levinho esse valor aqui, ó. Então deixa eu fazer isso que eu acabei de falar, né? Então vamos de 0. Mentira, vamos de 0 não. Vamos de menos 340 até mais 340 e voltando, né? Vamos fechar isso aqui em 19 frames. Então, se eu trocar de valor aqui, ó, todos eles têm um controle de valor. E aí, por exemplo, o mesmo ícone pode ter 4 comportamentos diferentes na mesma tabela de sprite, porque você basicamente mudou o jeito que ele comporta aqui, né? Eu ainda fiz isso com muito frame. Dá pra fazer isso com menos frame ainda. Se bobear isso aqui com 12 frames já resolve. É isso aí. E jogar isso aqui fora. Na sequência eu tenho 3 smooths, tá? São 3 bases de cálculo de smooth. O que isso aqui faz é suavizar ou afiar os ângulos do modelo, né? Então ele está suavizando os ângulos do modelo e eu posso repetir isso várias vezes. Então isso pode ser usado para construir e desconstruir uma forma, né? Fazer ela surgindo ou ela pegando forma, né? Então, por exemplo, se eu animar, eu quero um fator alto, uma repetição alta e uma escala baixa. Eu quero que ele venha para a escala final tendo um fator zerado com uma repetição de 1, né? Ou seja, só com uma repetição. Então, isso aqui está ganhando forma e definição com o passar dos frames. Vou fazer um pouquinho mais devagar só para vocês verem o efeito melhor. Então, isso faz aquele aspecto de elemento surgindo, né? Ou seja, eu estou indo de ângulos muito suaves para ângulos mais agudos. Está ganhando forma, tá? Eu tenho 3 smooths diferentes, tá? São 3 variações de cálculo do smooth. Cada um com uma base de conta diferente, tá? Mas eles fazem é o mesmo raciocínio, ou seja, como que eu estou suavizando os ângulos do modelo, né? E alguns vão dar um cálculo mais interessante que o outro, né? Cara, isso aqui ficou interessante. Isso aqui ficou interessante. Se eu tirar o preserve volume,
Ou seja, aqui vai dar para fazer ele surgindo e desenhando a forma praticamente sem ter que animar a escala. Então eu vou animar tudo isso aqui. E aqui eu vou dar um repeat de 1. Eu não lembro qual que é o fator original, nem qual que é a borda original. Mas eu vou gravar esses valores todos. E aí a gente vai ter um modelo sendo desenhado. Ou seja, a forma como esse elemento surge em cena, tá vendo? Eu achei super interessante. Não sei para o que eu vou usar isso ainda não, mas eu vou. Isso vai ser útil para mim em algum momento. Not today. E aí? Apagar os keyframes todos. Do mesmo jeito que eu tenho o Mesh Deform, eu tenho um que é o Surface Deform. Então, eu tenho um objeto que é um objeto do tipo Surface, né? É, Então, deixa eu, deixa eu criar um outro Surface cilindro, acho que talvez seja muito. Tá. Vamos pôr o Nervous Sphere. Então, eu tenho esse tipo de objeto que é o Surface. E esse objeto do tipo Surface, ele pode ser o objeto que vai fazer isso. Aliás, eu acho que eu não posso nem usar o Surface pronto, não. Eu acho que tem que usar o que eu vou construir. Eu acho que eu tenho que usar o que fica aqui dentro. O NURBS que fica aqui dentro. Acho que eu não posso usar o NURBS que fica aqui nesse bloco. Deixa eu só conferir isso aqui. Ih, lá vou eu para documentação. Não pode ter vergonha disso não. Lá vou eu para documentação para lembrar como é que é. Eu não uso, eu vou ser honesto com vocês, eu não uso isso. Então, é, Surface Deform. Surface Deform Modifier. Ah, ele está aceitando. Ah, não, a gente não vai usar isso agora não. Mas ele aceita objeto normal, não precisa usar o Surface não. Tá. O foco dessas aulas, Diego, dessa parte de FX é Sprite, né? Então, o foco é a gente poder criar efeitos que podem ser renderizados e aplicados na Unity. Lembrando que a gente tem que cobrir, né, toda uma realidade de aula nesse semestre, que inclui gente que não está tendo acesso direito a Unity, né? Então eu estou fazendo uma entrega super simples, super experimental, que é você criar as animações de efeito no Blender e transferir ela como sprite, porque eu sei que isso é, primeiro, muito usado no mercado, né? Então isso é uma coisa que vai ser útil para vocês. Mas ele é mais democrático também, como forma de criação no momento agora. Tá? Então, eu quero que vocês experimentem essas coisas. Né?
Eventualmente a gente vai avançando, né, nas nossas conversas, a gente pode chegar em algo mais elaborado que isso aqui, mas a princípio, se a pessoa fizer 5 experimentações de efeito, já está resolvido o nosso trabalho, ou seja, já está feito a nossa parte aqui. Tá? Eu tenho o Warp, o modificador Warp, que vai pegar e fazer uma transferência né, de um modelo para outro, né? Assim, ou seja, ele vai criar uma deformação, levando em conta os objetos ao redor. Deixa eu criar um grupo de vértices aqui. E deixa eu conferir as configurações aqui do grupo. Quero a força de 0. Eu não quero usar textura. Preservar o volume. E aqui o raio. E aí? Então aqui, ó, ele está pegando as duas coordenadas do objeto, né, e está usando como guia para puxar os vértices. Né? Então, se eu jogar esse objeto para cá, né, e começar a puxar o raio, ele vai puxando aqui. Observa que ele está usando as duas coordenadas. Então, aqui, ó, dá para ver como que, depois que eu configurar, eu posso usar os dois objetos para criar uma deformação na direção que eu quero. Tá? Eu configurei um monte de coisa, mas de fato eu acho que eu nem precisava nem do grupo de vértices, né? Eu não sei se eu preciso dos dois objetos. Preciso. Já me deu um aviso ali falando que eu acho que eu só tenho que preocupar com raio mesmo. Ou seja, aqui eu posso preocupar só com raio, que de novo é um valor animado, né? Então a força ela pode ser negativa, positiva e dá pra ver como é que ele fica interessante. Mas não, ele não é tão, vamos dizer assim, não é tão visualmente chocante assim. O que acontece rápido demais a deformação, você pode fazer devagar, ué. Tipo, isso depende só de você. Então aqui, ó, tá vendo? Eu estou deformando. E é meio que eu estou fazendo uma velocidade. Mas lembra que isso aqui tudo é valor animável. Ou seja, eu posso animar o cubo, fazer a trajetória do cubo, né? Ou seja, criar aqui posição, rotação e escala do cubo. Animar o cubo passando para um outro lado. E depois vim aqui configurar, na verdade, qual que é a força e qual que é o raio que ele considera, né? Ou seja, eu estou fazendo tudo muito forte, mas vários desses que eu estou fazendo super forte, gente, eles ficam mais interessantes quando você usa valor baixo, sutil, assim, né? Deixa eu pegar o outro cubo e criar uma animação no outro cubo agora.
esses objetos eles não precisam estar visíveis, né? Então, eles são só controladores, né? Eles estão aqui só para controlar a deformação. Então, lembrando que escala e rotação vão afetar também, tá? Ou seja, rotação e escala vão afetar isso aqui também. Então, como eu falei, hoje é só um showcase, né? Do que a gente tem de modificador da área de, né, da área de deformação. E não é tanto um workflow de trabalho, tá, gente? Ou seja, isso é o que eu falei no comecinho da aula. Isso aqui não é muito um workflow de trabalho. Isso é mais a gente vendo que existem esses modificadores que fazem uma série de efeitos interessantes. A gente vendo um showcase geral deles, né? E eventualmente a gente entra na parte de workflow mesmo, assim, a parte de como que isso afeta o workflow. Outra coisa que é importante assim, é lembrar que às vezes você não tem exatamente o mesmo modificador em outro software, mas você tem a mesma comunicação em outro software. Por exemplo, o modificador de array já teve no curso de jogos alunos que queriam ter um sistema de array semelhante do Blender na Unity, e eles fizeram uma engenharia reversa e programaram esse modificador na Unity. Ou seja, eles viram o que eles queriam no Blender e implementaram na Unity. E dentro do perfil que a gente forma de artista técnico, isso é muito apegado, entendeu? De vocês verem que existe uma técnica e depois pensar na solução dela dentro do motor, né? Então, deixa eu entrar aqui no Wave. Eu já tenho um vídeo mostrando que o Wave funciona, né? Que a gente tem o controle de Wave. E que o Wave, desses todos aqui que eu abri, é um que já vem com um tempo de animação próprio dele. Ou seja, ele já tem um tempo de animação próprio dele, né? Ele tem controles de offset, que é onde que está esse momento inicial da onda, né? Aonde que esse momento inicial da onda acontece. Né? A vida da onda, né? Tipo, quanto tempo a gente tem, né? Quanto life a gente tem nessa onda, né? A posição dela e se ela está perdendo ou ganhando força, né? Assim como a gente tem controle de velocidade, altura, né? Do quão suave ou exprimida ela é, né? E a frequência que ela acontece. Esse aqui, igual eu falei, eu mostrei num outro vídeo. O que eu acho interessante de voltar aqui nesse daqui é mostrar que eu posso combinar, na verdade, mais de um, né? Então eu vou combinar dois waves. É, eu vou combinar dois waves. Deixa assim. Eu quero só o fall off. Speed. Altura. E aqui, ó, lembrando que eu posso animar esses valores aqui, por exemplo, eu posso animar a posição variando. Então, deixa eu só selecionar aqui para vocês verem que eu estou fazendo isso. Então, esse aqui eu vou mover ele através do plano. Vou mover
ele através do plano. Aqui eu quero que ela venha pra cá, na verdade. Então, assim, como eu posso animar todas essas variáveis aqui, né, eu posso criar com a combinação desses efeitos, ou seja, eu posso vir aqui e animar a posição desse outro aqui, para que tenha um cruzamento das ondas no tempo, né? Ou seja, para que elas, né, para que esse cruzamento aconteça em mais de um lugar no espaço. E posso animar a velocidade e posso criar inclusive alguns ruídos de animação para criar um espaço aleatório. Dependendo do tanto de onda e de espaço aleatório que você vai ter, o tanto de animação de força, de altura, você consegue fazer algo super líquido, né? E sem contar que dá para fazer outros aspectos também. Eu já usei isso aqui para fazer normal de bandeira, gente. Para fazer tipo bandeira balançando. Sabe? Eu já fiz de um jeito que dá para fazer tipo o uso da onda para outras coisas, sabe? E eu usei inclusive como guia para animação 2D também já. Para tipo, desenhar a variação de movimento visto só de um ângulo, né? Então, peguei só tipo um pedacinho assim, ó, que dava a sensação que tinha água mexendo. Então, mas tem que lembrar que aqui eu estou pensando em coisas que vão gerar mapa de normal, coisas que vão gerar sprite, vão gerar informação bidimensional reciclada, tá? De novo, nada disso é diretamente compatível com a Unity a priori. Alguns são, mas não é direto ao ponto. Assim, alguns são compatíveis com a Unity, mas não é assim. Porque vários deles, por exemplo, eles têm a opção de virar shape key, né? Então, eu posso pegar um momento desse objeto aqui, ó, e aplicar como shape key para o meu modelo, né? Então, eu posso ir lá e ele vai criar para mim um shape key aqui que na hora que eu ligar ele vai desligar e desligar. Se for bem criativo com isso aqui, dá para você conseguir uns resultados, né? Porque isso aqui é compatível com a Unity. Esse Blend Shape é compatível com a Unity. Dá para criar alguns recursos que você vai ativar a animação lá e desativar por lá mesmo, né? Então é possível fazer uma gambiarra ou outra, assim, né? Mas a princípio, eu estou pensando como que vocês podem usar isso para Sprite, tá? Então, se vocês forem usar isso como Blend Shape e tal, isso já é um rolê que, de novo, foi vocês que criaram e pensaram, então, né, é um mérito mais seus, assim, tá? E isso aqui, gente, foi o que eu cobri hoje, né? Ou seja, eu passei por todos esses modificadores, mostrando como que eles impactam no modelo, e depois a gente pode ver num workflow de criar effects, como que esses modificadores, ou esses modificadores, ou esses modificadores vão entrar para criar um effect específico, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver futuramente, que é
como que esses elementos podem entrar no workflow de trabalho. Tá? A princípio, o que eu quero é que vocês experimentem bastante. A aula que cobre esses daqui vai estar online hoje mesmo, mais tarde, né? E essa aula também de hoje está gravada, ela mais tarde vai estar disponível para vocês, tanto aqui pelo Canvas quanto pelo YouTube, tá?